Boa noite. Duelo nos céus. Caças da Força Aérea Portuguesa voltaram a interceptar aviões russos. 2 bombardeiros Tupolev entraram em espaço aéreo internacional sob controle português a norte, perto de Caminha. Tal como aconteceu na quarta-feira, o comando da NATO solicitou a intervenção dos F-16 que descolaram da base aérea de Monte Real. Os 2 Tupolev foram interceptados perto do Porto e escoltados para sul até Sagres por 2 F-16. Já no regresso, 2 outros F-16 descolaram por precaução de Monte Real, mas não chegaram a render os primeiros caças que escoltaram os aviões russos para norte até aos limites do espaço aéreo sob responsabilidade portuguesa. A segunda vez em menos de 48 horas, os bombardeiros russos estavam a ser seguidos antes de entrarem no espaço aéreo internacional sob jurisdição portuguesa. Entraram a norte de Caminha e foram interceptados a sul do Porto por 2 F-16 que saíram da base de Monte Real. Desta vez sobrevoaram ao largo da costa portuguesa até Sagres, a uma distância entre 60 a 100 milhas náuticas do território nacional. Demoraram mais de 2 horas e por isso mais uma parelha de caças descolou por precaução, já que os 2 primeiros F-16 poderiam ficar sem combustível, mas não chegaram a ser necessários para escoltarem os russos até ao limite sob controle nacional. No espaço sob jurisdição nacional foi solicitada a intervenção dos F-16 que estão em Montreal. Foram empenhados 2 parelhas de F-16, fizeram a identificação e interseção até as aeronaves em causa saírem do espaço sob jurisdição nacional e faloemos sempre que necessário. O Ministro da Defesa foi informado da operação da NATO quando fazia escala em Madrid depois de uma visita de Estado à Colômbia. Falou, mal chegou a Lisboa. O sistema funcionou mais uma vez, há de funcionar sempre que for necessário, com serenidade, mas firmeza e prontidão. Não deixaremos sempre de atuar no âmbito da NATO naquilo que foi a solicitação que for feita a Portugal. A Guiar Branco e a Força Aérea escusaram-se a dar mais pormenores sobre esta missão sob comando do controle de combate aéreo da NATO. Mas sabe-se que a identificação e interseção dos Tupolev terá ocorrido por volta das 8h30 desta sexta-feira. Enquanto sobrevoavam o espaço aéreo de controle nacional, os bombardeiros russos terão voado a uma altitude de 28 mil pés. Ao contrário de quarta-feira, chegaram a estar próximos da zona terminal de aproximação ao Aeroporto Internacional de Lisboa. A RTP sabe que terá sido mesmo necessário desviar a rota de parte da aviação comercial, já que os voos transatlânticos que vão aterrar na Europa estão a uma altitude muito semelhante e na mesma zona do corredor aéreo. Estes bombardeiros não são avistados pelos controladores aéreos civis, já que nestas operações têm voado com o sistema que permite a sua identificação, o transponder desligado e sem comunicarem o plano de voo ou responderem a chamadas. O risco de interferirem com a trajetória dos voos comerciais foi ponderado e a Força Aérea terá informado o controle aéreo civil da intrusão por parte dos bombardeiros russos. A NAV, o organismo que controla o sistema de tráfego aéreo, disse à RTP que não tem nada de relevante para comunicar, já que a responsabilidade é do Ministério da Defesa. O Tupolev Tu-95 é o bombardeiro mais bem sucedido da indústria aeronáutica soviética. As suas primeiras missões decorreram em 1956 e desempenhou funções estratégicas durante a Guerra Fria, quando era utilizado para testar as defesas inimigas. Este avião atinge uma velocidade máxima de 920 km por hora e tem um alcance de 15 mil km, mas pode ser reabastecido no ar. Pode transportar mísseis e bombas até às 15 toneladas, incluindo bombas nucleares. Esta é a situação do Tupolev Tu-95. Já o F-16 é um caça-jato fabricado para a Força Aérea dos Estados Unidos, que opera desde 1979. Atinge uma velocidade máxima de 2.160 km por hora, ou seja, mais de 2 vezes a velocidade do som. O F-16 tem um alcance de 3.890 km e também pode ser reabastecido em voo. Este caça está armado com mísseis ar-ar e com canhões e opera em todas as condições meteorológicas e de luminosidade. São os aviões mais sofisticados para cumprir missões de defesa aérea. Os pilotos dos caças F-16 vivem em estado de prontidão pela defesa do espaço aéreo nacional.
sempre que a sirene toca. O risco é sempre mais elevado, obviamente, uma vez que estamos numa área de combate e sabemos que temos inimigos no chão. Se tivermos algum problema, tivermos que nos ejetar e que ir em território inimigo, provavelmente a nossa vida está seriamente em risco. Estas aeronaves garantem o cumprimento das normas de segurança de voo no espaço aéreo internacional sob jurisdição portuguesa. Considerados pela Força Aérea como a ponta da lança, os F-16 podem atingir a velocidade de 2.160 km por hora. Têm uma autonomia máxima de 3 horas, podem ser reabastecidos em voo. Portugal tem 2 esquadras, ambas na base 5 de Monte Real. Nós temos capacidade de gravar o que se vai passando no cockpit e nos vários sensores, nos vários ecrãs que temos disponíveis no avião. E o que fazemos aqui é reproduzir esses momentos e vemos se aquilo que foi planeado se foi cumprido. São 39 aeronaves, já participaram em inúmeras missões além fronteiras, as mais importantes no Báltico e na Islândia. A defesa do território da NATO, do espaço aéreo da NATO, em particular aqui nos países bálticos, teve uma importância acrescida com os desenvolvimentos da Ucrânia. Portugal participa com 6 aviões, precisamente porque houve um reforço do policiamento aéreo. Portugal tem F-16 desde 1994 e não são muitos os pilotos com as características necessárias para uma tarefa tão exigente. Em Monte Real já se nota a maior atividade aérea dos caças portugueses. A população local interroga sobre o que se está a passar. O assunto está na ordem noticiosa do dia e também não passa totalmente despercebido entre a vizinhança da base aérea de Monte Real. Tem notado a alteração porque a levantam com mais frequência e aterram com mais frequência. Pelo menos hoje, 10 ou 12 aviões já levantaram e aterram. Nota-se a atividade dos gajos, sim. Comparado com um dia normal, é uma atividade muito superior. Exatamente, é isso mesmo. Mas há quem não nota assim tão grande azáfama. Pouco ou nada. Pouco ou nada. Não se nota assim grande movimento. Digamos que é se calhar mais o barulho que se ouve através da televisão nas notícias do que propriamente aqui no local. Exatamente. Eu se não visse ali na televisão nem acreditava. Inevitável é também a pergunta que se faz não apenas a quem mora junto da base, mas a qualquer português. Como interpretar o que se passa, afinal, nos céus à guarda da Força Aérea Portuguesa? Normal não é. Alguma coisa é. Bom não será. Política sem resultado nenhum. Política só para o lado dos interesses dos gajos. E enquanto isto, à espera de resposta, continuam algumas questões militares. Quais foram os radares que detectaram a presença das aeronaves russas em espaço aéreo português? E a terem sido radares espanhóis ou ingleses, por que razão essa presença não foi detectada pelos sistemas de defesa nacional?